Olá, bem-vindo ao programa Fechamento. Eu queria começar esse programa aqui dizendo o seguinte, a meu favor, se nesse tempo aqui que eu participo desse programa, ao longo desses anos, se eu disse alguma coisa, escrevi alguma coisa, assinei alguma coisa, ou postei alguma coisa que vocês acharam estranho, eu quero dizer que eu estava sob efeito de remédios, estava medicado. Portanto, Morfina, são né? águas, estava sob efeito de morfina. Então, por favor, eu peço desculpa, vamos deixar essas são águas passadas, vamos seguir em frente. Eu não queria fazer nada disso. Exatamente. Então, Maurício Tuzvô, Fabiola Mendonça, bem-vindos. Vocês não, né? Vocês não sofreram desse problema como o Bolsonaro, né? Da morfina, eu estava me lembrando, em algum momento, o meu filho mais velho, ele precisou fazer cirurgia de grande porte e teve que tomar morfina por conta da dor, né, no pós-operatório. E o médico chegou para mim e disse: olha, a gente não pode permanecer por muito tempo, porque a dor era muito forte, porque vicia. Então, assim, como ele vem, né, repetindo esse discurso há tantos anos, ele, Bolsonaro, repetindo esse discurso há tantos anos, eu acho que ele sempre tomou morfina e viciou, né? Para ele ficar sempre dizendo a mesma coisa. Dessa vez ele não recorreu ao médico, né? Pelo menos foi lá a Polícia Federal. Então eu aqui dou boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, bom dia para quem é do dia. Começa aqui o programa Fechamento, mais uma edição. A gente vai tratar aqui, obviamente, do depoimento do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, em razão daquela investigação sobre os atos antidemocráticos. Ele que já tinha deposto semana passada sobre os presentes das joias, aliás, notícia fresquíssima que está aí nos principais portais de notícias. O Ministério Público considera que houve crime nesse episódio das joias e também parece que a Polícia Federal também caminha para envolver cada vez mais o Bolsonaro nesse debate ou nesse inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. A gente vai falar também da CPI, que está aí o embate entre oposição e governo para tentar controlar a CPI, a oposição que quer dominar a CPI para contar uma história também muito particular, uma fake news. A Fabiola caiu, mas daqui a pouco ela volta aqui a participar, que é justamente essa ideia de que os golpistas agora querem dominar a CPI do golpe para dizer que quem deu o golpe foi o governo federal, ou seja, foi uma estratégia do Lula para tentar, ele sim, implementar uma ditadura comunista no Brasil. Essa deve ser a tônica da oposição. Vamos ver como eles vão se virar com essas informações. Também vão dizer que o governo é responsável, que o governo sabia e não fez nada, e, portanto, foi conivente porque tinha interesse em manter o golpe para que você tivesse uma desculpa para perseguir os adversários. A gente vai falar também aqui do caso do Cuca, vamos falar aqui também dessa história do prefeito que se casou com uma menina de 16 anos e nomeou a mãe, a sogra, e depois desnomeou. A gente tem vários assuntos aqui hoje no dia, mas eu começaria por aí. A gente está vivendo essa batalha, Fabiola, na CPI, uma tentativa de saber quem é que vai controlar o discurso, que muita gente hoje em dia gosta de chamar de narrativa da CPI, as histórias da CPI, e é um embate, obviamente, pesado, e dele vai resultar e vai depender muito dos próximos passos do Brasil. Você acha que o governo corre o risco? Obviamente tem aquela expressão, eu ouvi essa semana aqui, acompanhando a comitiva do Lula em Portugal, tive com vários ministros, eu ouvi sempre a mesma frase repetida, que é aquela velha história de que uma CPI você sabe como começa e não sabe como termina, embora na maioria dos casos da CPI ela termina em pizza mesmo. Então na média brasileira dá para dizer que uma CPI termina em pizza. Mas o que você espera dessa CPI do 8 de janeiro e se acha que o governo corre algum tipo de risco nessa comissão? Na verdade, eu concordo com essa tese de que vai ser uma disputa de narrativas, né? Na verdade, vai ser palco, né, para um parlamento que parece que está o tempo todo em cima, criando espetáculos, né? A gente viu hoje
aquela polêmica lá com o Silvio Almeida, e me parece que tudo que é provocado, tudo que é produzido é no sentido de registrar, né, a extrema-direita, sobretudo, até porque tem um domínio, né, dessa indústria de fake news, de produzir conteúdo para jogar nas redes sociais, para produzir fake news e para fazer essa disputa de narrativa que ela já vem se dando há muito tempo. Eu acho que é sempre um risco para o governo, tudo que passa pelo parlamento, porque o governo parece que ainda não está totalmente organizado, né? Também um risco do ponto de vista de que projetos, propostas, né, debates importantes estão deixando de acontecer por conta dessa disputa de narrativa e essa criação de CPIs, né? Porque além dessa do 8 de janeiro, foram criadas outras 3, né? Inclusive uma do MST, para justamente chegar até o governo, para atingir o governo. Então, assim, eu acho muito arriscado, embora essa do 8 de janeiro, eu acho que está muito evidente aí quem está por trás do golpe, né, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Existem outros processos, inquéritos sendo investigados, e nesse aspecto eu acho que o governo não tem como ser responsabilizado, já que está muito claro quem são os autores, né? Mas, de toda forma, eu acho que está muito tumultuado, e isso não é bom para o governo. O Valdir Feliciano, Bolsonaro falou que estava doidão? Sim, Valdir, ele falou que estava sob efeito de remédio, quando postou o vídeo colocando em dúvida, mais uma vez, o resultado das eleições, isso na sequência aí dos atos golpistas e tal. Lembrando também que o Alexandre de Moraes, nesses últimos dias em que foram, primeiro, o Supremo Tribunal Federal transformou em réus 100 dos 1.300 presos ou fichados naqueles atos do 8 de janeiro, e segunda-feira, e no dia 2, na terça-feira, dia 2, deve confirmar mais 200 réus, são 1.300 presos e investigados neste momento nessa CPI, e lembrando que, no Supremo Tribunal Federal, e lembrando que ao tratar desse assunto, o Alexandre de Moraes fez uma conexão entre esses vândalos, esses terroristas que quebraram e depredaram os prédios públicos, e o que ele chama de mentores intelectuais, e lista ali vários deputados e senadores, inclusive o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, e também cita muito o próprio Jair Bolsonaro, embora o site sensacionalista tenha feito a melhor chamada dessa semana, que foi dizer: não é possível dizer que o Bolsonaro é um mentor intelectual, porque lhe falta intelecto. Essa seria a linha de defesa. Verdade. Mas aqui tem outras mensagens também, já vou passar para o Maurício. Tem o Carlos Almeida. Será que foi efeito colateral da cloroquina? A Tatiana Nascimento. Quem nunca, né, gente? Quem nunca tomou um negocinho, ficou doido e resolveu dar um golpe de Estado? Quem nunca? Maurício, de qualquer forma, parece que o governo agora abriu os olhos depois desse tumulto criado intencionalmente naquele vazamento do vídeo do general Gonçalves Dias, que era o ministro, então, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que acabou reforçando o lado dos golpistas, do bolsonarismo na CPI. Foi uma semana não muito boa para o governo, mas eu não sei a impressão que você tem, eu tive de que agora isso tudo levou o governo a se atentar para os riscos que podem vir pela frente, não? Sem dúvida, Sérgio. A semana, né, quando a gente esperava, ela foi quente, né? E a Fabíola falou de narrativa, né? Narrativa é uma das palavras do momento, né? Nós estamos vivendo a época da pós-verdade, né? Como dizem alguns. E essa CPI, certamente, né, a oposição vai tentar utilizar para poder botar em marcha a máquina das fake news, né? A partir da narrativa, justamente, que o governo teria facilitado, né? O vídeo lá do general Gonçalves Dias não ajudou, né? Embora tenha sido a primeira versão editada, enfim, ficou essa margem assim, mas o governo, ele, como você falou, ele parece ter acordado, né, para essa... A questão é a seguinte: no Congresso as coisas não estão, o jogo não está jogado ainda, apesar da postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, de estar mais ou menos fazendo o jogo do governo. O fato é que a base não foi testada ainda, como se diz, né? E a questão da CPI vem agora no momento que, enfim, o governo começa de fato, né, nas casas legislativas, né?
A gente vai ter a votação do PL das fake news também, vai ter a questão do arcabouço fiscal, enfim, o governo vai ter que se preparar para, de fato, testar a sua base e, enfim, e acordar, né? Em relação à questão específica dos militares, Sérgio, eu estava, agora antes do programa, fui fazer o último confere, são 87 já exonerações feitas pelo Capelli, pelo interino, no GSI. Quer dizer, o governo começa a se mexer de fato nesse sentido também, para isolar essa ameaça militar e bolsonarista que ainda existe, digamos assim. E a gente fica na expectativa de ver daqui para frente como vai ser a atuação dos setores do governo, sobretudo na defesa, né, o ministro Múcio. Enfim, é uma expectativa grande para os próximos dias. Agora, a família levantou um ponto importante, porque, mais na Câmara de Deputados, obviamente, até porque a qualidade da Câmara de Deputados é sempre pior, um pouco pior do que a do Senado, onde você tem políticos mais experientes, com passagem para o governo, um pouquinho mais responsáveis, entre aspas, por conta disso. Mas o fato é que o Congresso brasileiro está parecendo, nessa altura, uma espécie de casa da mãe Joana, por conta do comportamento bolsonarista. E você citou isso, quer dizer, hoje você entra em qualquer reunião, em qualquer reunião do Congresso hoje, com participação de integrantes do governo ou discussões importantes, você vira tumulto, porque esses novos neobolsonaristas que chegaram ao Congresso nem têm conhecimento da máquina, são neófitos, não sabem como é que funciona o regimento do Congresso, e não sabem nem como você atrasa uma reunião, como é que você impede uma votação, e eles só sabem usar da força e do discurso de ódio. Mas então eu queria ver, assim, hoje foi mais um episódio deplorável, sinal da degradação do Congresso brasileiro, foi o episódio do Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, que até a legislatura passada, embora fosse bolsonarista, nunca tinha chegado a um ponto como esse, mas contaminado também pelo ambiente, foi lá fazer um xiste com o ministro Silvio de Almeida, e lhe ofereceu um feto. Então eu queria que a gente assistisse um pouco do desenrolar desse acontecimento, e depois a gente comenta um pouco sobre esse episódio, que foi realmente uma cena patética. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui eu sou um homem sério, e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Fabíola e Maurício, por essa ordem, o que vocês acharam desse episódio? Eu acho que o ministro definiu muito bem, né? Com muita elegância, muito sério que ele é. Ele disse que é um escárnio, de fato é um escárnio. Mas eu volto a repetir que a sensação que eu tenho é que no Congresso, principalmente na Câmara, mas hoje foi no Senado, né? Isso se deu hoje no Senado. Mas a sensação que eu tenho é que eles convocam, né, eles estão provocando o governo, né, os ministros vão para lá para debater temas, né, do dia a dia, e quando chega lá, eles armam um espetáculo. Numa provocação para gerar uma cena onde eles possam produzir esse conteúdo e viralizar nas redes sociais enfim, disseminar fake news, porque é esse o papel deles. Você não vê... A gente está há 4 meses, né, do início dessa legislatura, se bem que os deputados eles assumem, acho que em fevereiro, né? Quem assumiu em janeiro foi o executivo. Mas, enfim, a gente não vê um debate sério naquele parlamento. Todo dia é uma novidade, mas tudo nesse sentido, assim, de provocar cenas, né,
espetáculos midiáticos de internet para gerar toda essa celeuma e alimentar a fábrica, a indústria de fake news que eles têm nas mãos. E o governo está comendo mosca, né? Porque o governo não tem esse projeto, né, das fake news. Eu espero que isso mude um pouco, mas o governo não tá sabendo administrar essa questão da comunicação na internet. Maurício? Eu acho. Opa, caiu não. Então, essa questão, Sérgio, eu acho o seguinte: sobre quem estava falando? Perdão. Desculpa. Não, sobre esse episódio do Silvio de Almeida, do Eduardo Girão. Não, perdão. É que picotou aqui o meu. Não, grotesco, né? Tem um livro famoso de Edgar Allan Poe, ator americano, chama Contos do Grotesco e do Arabesco. Essa história caberia facilmente, porque não tenho notícia do parlamento de lugar nenhum do mundo em que tenha acontecido algo parecido, né? E aí é a questão, né? É a política do espetáculo, como falou a Fabíola, né? Eles vão apostar nisso. É uma tática da extrema-direita em nível mundial. E até a própria CPI, né? Nós estamos falando da CPI dos atos golpistas, né? O governo, enfim, os bolsonaristas, em princípio, estão querendo escalar um time de elite, né? Se a gente pode chamar de elite, né? Com Damares, né? E o próprio Eduardo e Flávio Bolsonaro. Quer dizer, a tentativa de transformar a CPI num palco certamente vai ser grande, e essa apresentação bizarra que foi feita hoje no Congresso já é o início disso. O Sala 3, como instituição, isso falando sobre o GSI, segue funcionando sem 87 funcionários? Em algum momento funcionou ou essa gente estava só mamando? Sala 3, talvez até esteja funcionando melhor. A história do GSI, como o histórico das Forças Armadas Brasileiras, recente, não é muito louvável, né? O GSI, por exemplo, foi incapaz de detectar qualquer sinal da espionagem norte-americana. O Brasil já passou por outros perrengues. Mas sempre foi uma área dominada pelos militares, e que os militares querem manter o poder sobre o GSI, apesar dos últimos acontecimentos. Era um gabinete tomado pelo bolsonarismo, infiltrado pelo bolsonarismo, e se espanta também que tenha se demorado tanto para mexer. O governo ainda tem que fazer uma grande limpeza ainda de militares nos cargos civis, eram mais de 7 mil, mas, obviamente, me causa muita estranheza que no Gabinete de Segurança Institucional isso não tenha sido feito logo nos primeiros dias. O Lula confiou no general Gonçalves Dias, que não tinha dado até aquele momento nenhum grande motivo também para desconfiança. O general Gonçalves Dias já acompanha o Lula faz tempo, esteve durante a campanha do Lula, e, portanto, teve esse voto de confiança, mas viu-se aí que, pelo menos, ele foi enganado pelos seus subordinados, que, obviamente, é mais um motivo para você não ser o ministro da Segurança Institucional, já que você é enganado pelos seus próprios subordinados. Imagina, que desastre, né? Então, inclusive, o militar que entregou água fez a segurança de Bolsonaro em 2022, né? Eu vi hoje no site. Então, Fabíola, teve esse ponto ainda, porque a grande desconfiança de que esse vazamento foi feito pelos bolsonaristas com a intenção, obviamente, de desestabilizar o governo e permitir que eles tivessem a dianteira, a vantagem na CPI, foi que no primeiro vazamento aparecia o rosto do general Gonçalves Dias, mas não aparecia o rosto do capitão do Exército, o José Eduardo Natália Pereira, este que distribuiu água, fez joinha, cumprimentou todo mundo e que teve na campanha do Bolsonaro. Então, esse foi mais um ponto que chamou a atenção nesse episódio. Mas, de qualquer forma, a situação é essa. A impressão que eu tenho, depois que eu ouvi vocês, nós temos, você está numa encruzilhada, o Brasil já teve vários momentos e encruzilhadas e quase sempre escolheu o caminho errado, raramente escolheu o caminho correto. Nós estamos de novo numa encruzilhada, mas eu acho que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a base governista na CPI tem a chance de tapar esse bueiro do golpismo. Essa é uma chance única. Isso implica de punir o Bolsonaro, seja no TSE,
por conta da ação do PDT, daquela reunião que ele fez com os embaixadores para colocar em dúvida, em xeque, e tentar colocar isso em dúvida internacionalmente, a lisura das eleições das urnas eletrônicas. Tem esse caso da Joyce e tem o próprio envolvimento do Bolsonaro, o estímulo do Bolsonaro, que é evidente, claro, aos atos golpistas do Rio de Janeiro. Tem esse ponto. Segundo, você tem a oportunidade de punir empresários bolsonaristas que financiaram aqueles atos do Rio de Janeiro. Terceiro ponto, você tem e não pode desperdiçar a chance de condenar os culpados, né? Ter o processo, obviamente, o devido processo legal, mas provada a culpa, condenar em instâncias civis e não militares os oficiais das Forças Armadas envolvidos nesse processo. E o terceiro ponto é usar essa CPI também para buscar e comprovar a culpa de parlamentares que estão em exercício de mandato e que estimularam esses golpes do 8 de janeiro. Essa frente precisa ser firme e ela precisa chegar a um termo bom para o país, porque senão nós vamos estar sempre submetidos ao risco do golpe. Essa é a minha opinião, mas eu queria ouvir Maurício primeiro e depois Fabíola. Não, é isso, Sérgio. Eu acho que é uma oportunidade única, né, ímpar, né? O Brasil, como você falou, tem esse histórico, né, de empurrar para debaixo do tapete. A gente sempre fala nisso aqui nos programas nossos e em algumas matérias, né? A gente sempre tem um exemplo dos países vizinhos que encararam a questão dos crimes das ditaduras em seus países de uma maneira muito mais franca, digamos assim, que no Brasil, né? E agora, né, a gente foi um governo de frente ampla, né? Um governo de defesa uma candidatura do Lula, né, em princípio, agora um governo de defesa da democracia. Eu acho que essa defesa da democracia ela tem que se materializar nessa punição, não uma punição fora do marco legal, nada disso, mas dentro da lei, identificar e punir da forma que for preciso quem fez isso, porque foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito e o Brasil não comporta mais isso em 2023. Exato. Eu estava me lembrando, eu entrevistei recentemente a presidente da Comissão de Anistia, né? E aí ela estava dizendo isso, aquele slogan, né, que a gente usa, sem anistia, é exatamente para que não fique, né, na impunidade. Se tiver anistia, é um sinal de que isso pode acontecer de novo. Então, é preciso, de fato, a punição, né, os responsáveis serem punidos, pagarem por esses atos, para que isso não se repita. Porque, e aí ela cita, inclusive, que a anistia, né, do regime militar, que até hoje, né, existe. A gente, Maurício citou o exemplo de outros países que fizeram todo esse trabalho de transição. No Brasil isso não aconteceu, e é por isso que vem essa história de golpe, porque a história não foi passada a limpo, porque a impunidade ela prevaleceu. Então, sem anistia é exatamente para que isso não possa acontecer de novo. E só não vai acontecer se as pessoas, os responsáveis, forem de fato punidos. E nesse Agora, caso... você tem... Diga, Maurício. Deixa para você. Nesse caso, o depoimento do Bolsonaro não ajudou, né? Eu não sou especialista, não, mas assim, já assisti a vários depoimentos, já li dele falando que estava sob efeito de remédio, que postou sem querer. Não foi dos mais brilhantes. Não. Essa linha de defesa, inclusive, alguns advogados experientes já levantaram que é muito arriscada para o Bolsonaro, porque você pode pôr em dúvida várias decisões que ele tomou em momentos anteriores. E esse, pelo menos, é um risco. Agora, aparentemente, o Globo, o G1, teve acesso aí à íntegra do depoimento do Bolsonaro e ele está naquela agora de que já são águas passadas, vamos esquecer a eleição de 2022. Acabou, aquilo foi só um ímpeto, uma brincadeira, e agora tocar a vida para frente nessa tentativa desesperada de se livrar da culpa. Eu, particularmente, acho, e eu queria também ouvir vocês, vocês sabem que eu sempre fui cético em relação à punição do Bolsonaro, sempre achei que ele ia acabar se livrando, mas eu tenho cada vez ficado mais convencido que essa gama de processos contra ele, no mínimo, vai levar à inelegibilidade do Bolsonaro. Ele vai ficar aí 8 anos sem poder se eleger, mas eu queria saber se vocês acham isso também, ou se eu estou otimista demais. O processo para ele ficar inelegível, né, já está bem adiantado no TSE, né? Eu acho que, de fato, ele vai. Mas, sinceramente, não acredito numa punição
para além dele não poder ser candidato, né? Eu sei, né? Alexandre de Moraes tá com uma mão de ferro aí nos processos. Vamos ver se de fato a gente... Mas eu não tenho muita esperança, não. Mas o fato dele ficar inelegível, eu acho que isso vai acontecer, de fato. Eu acredito que o circo está se apertando, né? A própria fala do Lula na Espanha, lá quando ele cita nominalmente o Bolsonaro, ele dizendo que acredita que o Bolsonaro era o mentor, né? Apesar de ter aquela piada, já está rolando na internet também, que ele não pode ser mentor de nada. Enfim, isso mostra que o circo está se apertando e é difícil para o Bolsonaro. Eu acredito também, Fabio, tem um subtexto, né, na direita hoje em dia de que punir o Bolsonaro vai ser pior, não façam isso, vai ser pior para a esquerda, mas na verdade eu acho que pelo menos a inetibilidade ela vai acontecer, né? O resto eu concordo com vocês, que talvez seja um pouco mais difícil. Diante de todos os processos, né, toda a gama de marco probatório que existe em várias coisas, seria para muito mais que isso, né? Mas, enfim, é Brasil, né? Eu, inclusive, queria ouvir também, chamar quem está nos assistindo aí a opinar. Queria saber se o pessoal aí está achando que o Bolsonaro vai se livrar, ou se dessa vez, ou diante desse conjunto de ações que estão circulando, lembrando, como eu falei no início do programa, que também o Ministério Público, diante da manifestação da procuradora que cuida do caso hoje, tende também a apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro, no caso aí das joias, dos presentes, das joias árabes, né? Que a gente vai descobrindo, a cada dia descobre um novo detalhe. Então, havia joias rosas para as meninas, joias azuis para os meninos, e joias que não se sabe para onde foi parar. Era uma coisa meio assim, tinha tudo. Aí ele ganhou também um outro presente de prata, um estádio, quer dizer, um festival de presentes do mundo árabe. Mas eu queria ouvir aí, quem quiser opinar aí, manda, e depois eu leio aqui na sequência. Mas vamos falar também de outras reportagens da Revista Semana. A capa da Revista Semana trata justamente dessa tentativa do bolsonarismo, do golpismo, vamos dizer assim, de sair do esgoto, de sair do escuro, de sair das sombras e tentar desestabilizar o governo Lula. Teve até um deputado bolsonarista que disse que essa CPI é o começo do impeachment do Lula, disse hoje. Então, obviamente, há essa intenção. Atrapalha o governo, obviamente, que tem uma demanda e muitas pautas para votar, muitas pautas importantes. A gente tem, por exemplo, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, a MP do CARF, a MP do próprio Bolsa Família, quer dizer, tem uma agenda muito pesada que vai acabar sendo atropelada por essa CPI mista, e também tem a CPI do MST. Eu vou entrar nos assuntos aqui das matérias, mas antes eu só queria também dar uma informação de bastidor. Como eu disse, eu acompanhei essa semana a comitiva do Lula por Portugal. O Lula que ficou 5 dias em Lisboa. Na verdade, uma manhã ele foi ao Porto, à cidade do Porto, e voltou, onde participou de um evento com empresários, mas eu tive a oportunidade de conversar com muita gente do governo, e eu queria dizer para você que o governo, ou esses integrantes do governo, ao menos, estavam muito insatisfeitos com o MST. Eles acham que esse movimento do MST de ter invadido algumas áreas, ocupado algumas áreas, eu peço perdão aqui, me corrijo, e de ter também ocupado sedes do INCRA, de ter ido lá na Embrapa, acaba fortalecendo também o discurso bolsonarista, o discurso desse campo ruralista contra o governo, o que também dificulta qualquer ação do governo a favor da retomada da reforma agrária ou do aprofundamento do MST. Obviamente, o MST não nasceu colado no governo, não é o PT, e como disse um dirigente do MST hoje, ele não tem nenhum compromisso em seguir a pauta do PT. O PT não pode forçá-lo, nem o governo forçá-lo a fazer o que quiser. Mas, de qualquer forma, eu só queria transmitir que há esse mal-estar, esse incômodo do governo Lula, que me foi expressado também por mais de um ministro e mais de um assessor presidencial, com esses primeiros meses, essas primeiras ações do MST, que acabaram redundando, fortaleceram essa CPI, que também vai ter palco lá na Câmara. Maurício, daqui do MST eu vou emendar o assunto, que é o meio ambiente. Você fez uma reportagem nessa edição, justamente lembrando que
Vamos lá, vamos sempre colocar um senão nessas coisas. O governo começou tem 4 meses, o primeiro mês foi um mês de uma tentativa de golpe, você passou, depois você teve toda a comoção pelo genocídio Yanomami, isso consumiu, obviamente, como deveria ter consumido, muita energia, mas o fato é que o governo começou a tomar uma série de medidas e ações e de reestruturar a política ambiental que foi dizimada no governo Bolsonaro, mas, obviamente, isso ainda não teve resultado. Eu queria saber como é que está, o que está se passando nesse momento e quais são as maiores dificuldades que o governo enfrenta nessa área ambiental nesse momento. Sérgio, o nó na questão, mais uma vez, passa pelo Congresso, né? A gente, inclusive, fez matéria recentemente mostrando que o balanço do governo na área ambiental, na opinião dos ambientalistas, de todo o setor ambiental, é positivo, né? Você citou bem esse acerto inicial em relação aos Yanomamis, tem muita dificuldade, é preciso reestruturar IBAMA, ICMBio, está sem presidente nomeado até agora, enfim, uma série de dificuldades. Mas tem duas faces dessa moeda, dois lados. Um deles é a questão internacional, são as intenções do governo, é isso que eu procuro mostrar na matéria. Desde que o Lula e a Marina foram, antes mesmo da posse lá na COP do Egito, também manifestaram o desejo de retomar a agenda ambiental, se comprometeram com o desmatamento zero até 2030 e outras coisas, a agenda ambiental internacional do governo, digamos assim, andou, né? O Fundo Amazônia teve esse incremento aí da Alemanha, agora os Estados Unidos vai colocar 500 milhões de dólares e procurar novos doadores, quer dizer, por esse lado tá bom, mas no Congresso a coisa está emperrada. Além dos diversos projetos de lei ainda nocivos ao meio ambiente, eu usei até o exemplo, nós tivemos o PL da Mata Atlântica, que na verdade foi um jabuti colocado em outro PL que foi para o Senado agora, que altera a lei da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, além de ser o bioma mais devastado do Brasil, ele tem só 12% de sua área remanescente original, ele é o único que tem uma lei específica de proteção. Não existe lei da Amazônia, nem lei do Cerrado, infelizmente ainda, mas existe a lei da Mata Atlântica. Quer dizer, esse avanço sobre a lei, no sentido de flexibilizar, ele foi para o Senado, demonstrando uma certa fragilidade do governo na Câmara, e eu começo a matéria citando o exemplo do encontro em Buenos Aires, que aconteceu até o último domingo, do acordo de Escazú. Escazú é uma cidade da Costa Rica, lá foi elaborado um acordo que basicamente tem várias cláusulas, mas as principais delas são dar acesso à informação dos processos ambientais criminais e também de tornar o controle social sobre os processos de proteção e de lideranças ameaçadas. O Brasil deveria ter chegado a esse acordo. Deixa eu explicar melhor. O Brasil ele é signatário do acordo desde o primeiro momento, mas nunca o ratificou, porque o governo Temer não fez isso, nem o governo Bolsonaro. O governo Lula falou que ia fazer, mas não conseguiu fazer a tempo. Enquanto aconteceu, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente esteve lá. Nós tínhamos um candidato a uma das 7 vagas do Comitê de Monitoramento da aplicação do acordo, que é importantíssimo, que é o Rubens Borne, praticamente um decano aqui dos ambientalistas brasileiros. Dado como pule de 10 para ser um das 7 nomes, mas o fato do Brasil não ter ratificado a tempo melou tudo. Ele não foi escolhido. O Brasil participou do encontro, mas sem ter assinado, infelizmente, ainda o acordo, e isso eu apurei na Casa Civil, né, com fonte da Casa Civil, que foi o receio de mandar o Congresso recusar. Quer dizer, tudo se passa pelo Congresso, né? Essa questão da CPI do MST, por exemplo, também, né, ela vai além do MST, na verdade, vai ser todo um jogo, né, entre a área ruralista, né, que inclusive parte dela no governo, né? Nós tivemos uma feira agro hoje que desconvidou o ministro, né, do governo, porque o Bolsonaro vai participar. Enfim, quer dizer, nós temos essa questão toda que passa muito pelo Congresso ainda, e a matéria mostra um pouco isso na área ambiental. Assim, só sobre o AgriShow, que é essa feira que tem no Ribeirão Preto, eles queriam mudar o dia da presença do ministro Carlos Fávaro. Em geral, os ministros da Agricultura participam da abertura do evento e eles preferiram, e o ministro ia lá anunciar uma série de novas linhas de financiamento para o agronegócio, para a agricultura, mas, na verdade, os organizadores da AgriShow preferiram levar o Bolsonaro no primeiro dia do evento, e agora parece que o ministro não quer mais participar, já que não estará na abertura. Esse é o contexto aí da AgriShow. O Sala 3 e o Júlio Gonçalves Rocha responderam aqui ao meu chamado, obrigado, opiniões aí diversas também, é sempre muito interessante. O Sala 3, nossa história pregressa prediz sobre um presente de anistia e impunidade. E o Júlio Gonçalves, eu, como acredito na justiça, tenho certeza na punição ao Bolsonaro. Então, vamos ver aí quem acerta, Sala 3, o Júlio Gonçalves. Aliás, se vocês quiserem fazer uma aposta aí, a gente pode mediar
Sala 3, Pedro Gonçalves. Vocês podem definir os termos aí, sei lá, cada um dá uma assinatura da carta de capital do presente para o vencedor. Daqui a uns meses a gente vê o resultado, bem, estou só jogando essa possibilidade na mesa sem nenhum interesse específico. Eu não sou parte interessada nessa história. Fabiola, na sua reportagem dessa semana, você fala um pouco aí da retomada dos investimentos na Bahia, e parece que tem um plano aí, vamos dizer assim, maior, federal, para a Bahia, não é isso? Uma das questões que o governo Lula tem investido muito é nessas relações internacionais, né? E na viagem para a China, o presidente cancelou no primeiro momento porque adoeceu, mas mesmo sem Lula, antes mesmo de Lula chegar lá, o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, passou 16 dias lá, fazendo articulação, né? Depois que Lula chegou, ele se engajou na comitiva presidencial e trouxe na mala muitos acordos, né? Então, a Bahia ela está sendo apontada como o estado, né? Como Pernambuco foi no segundo governo Lula, na época de Eduardo Campos, que vários investimentos vieram, né, para cá, para Pernambuco, eu falo de Pernambuco, né, como a refinaria, a Hemobras, a própria fábrica da Jeep, enfim, vários investimentos está acontecendo agora na Bahia. E com a intermediação do governo federal, da diplomacia brasileira. Então, o Jerônimo Rodrigues ele trouxe para cá a garantia da fábrica de carros elétricos, que vai ocupar o espaço deixado pela Ford, quando a Ford fechou, ficou lá, né, o vácuo, e agora tem essa garantia. Existe também um protocolo para a instalação, para a refinaria, né, que foi privatizada no governo Bolsonaro, ela passar a produzir também combustível verde. Nos acordos também veio a atualização de um contrato antigo, mas por conta da pandemia ficou suspenso, que é a instalação de VLT no subúrbio de Salvador. Então, isso é o que está mais avançado, deve já ser o primeiro a ser executado. E também muito antigo, uma parceria com algumas empresas chinesas, que é a ponte Salvador-Itaparica, que é um projeto muito antigo, né, ainda da época de Jacques Wagner como governador, que parece que vai sair do papel a partir de acordos feitos lá na China. Então, a Bahia, o que parece, é o estado onde o governo Lula está investindo, né, dentro daquele projeto de reindustrialização. E nunca é demais lembrar, né, que a Bahia é uma base muito forte de Lula e do PT. O PT está no poder há 16 anos, vai completar agora 20 anos com esse mandato de Jerônimo Rodrigues, podendo ser renovado por mais 4, enfim. São muitos anos que o PT está liderando o governo da Bahia, né? A Bahia é um estado que deu mais de 70% de votos a Lula, é um estado que é a menina dos olhos do presidente Lula. Ele chega a dizer, inclusive, que quando terminar o mandato pretende morar numa praia da Bahia. Enfim, a Bahia está sendo a menina dos olhos do governo federal. Eu trago isso na matéria, mostrando todos esses investimentos que o governador conseguiu lá na viagem à China, que foram 16 dias de muita articulação. China e Emirados Árabes. Esse é o caso também, tem uma matéria complementar nessa edição, que é do editor de economia Carlos Drummond, falando aí de uma certa retomada do investimento estrangeiro. A gente sabe que nos anos Bolsonaro houve uma debandada de multinacionais do Brasil. Você citou a Ford, mas você tem umas Mercedes-Benz, várias empresas saíram do país, uma lista enorme, e agora você começa a ter um retorno, uma revoada, uma volta ao Brasil, que inclui as empresas que você citou, mas também a Toyota, que vai produzir também carros híbridos no interior de São Paulo, a Nestlé, que vai abrir um novo centro de produção e vai reformar fábricas. Você tem uma indústria automobilística chinesa que também vai produzir no interior de São Paulo. Você tem a própria Shine, a Shine que é base daquela polêmica da cobrança do imposto sobre as transações de $50. Uma história que o governo, obviamente, errou bastante na comunicação, não soube informar direito. A desconfiança ali era que essas empresas simulavam negócios de pessoas físicas para ficar na faixa dos $50 e escapar do imposto e inundar o Brasil de produtos que depois eram vendidos em lojas ou no comércio informal do Brasil,
só que o governo não soube explicar isso direito, acabou voltando atrás na medida de cobrar os impostos, mas acabou, ao mesmo tempo, por outro lado, arrancando da China a promessa de fazer uma produção no Brasil, e uma das empresas que vai produzir, ou duas das empresas, pertencem ao Josué Gomes da Silva, que é o presidente da Fiesp. Então, você tem aí um início de uma retomada dos investimentos estrangeiros. O governo está achando que isso pode aí abrir uma nova rodada de investimentos, de atração de recursos, que também acaba gerando emprego. O Carlos Almeida pergunta assim, sobre a Shine, o Haddad soltou uma declaração horrível, elitista, não acha? Sim, para quem não se lembra ou não acompanhou, o Haddad falou, quando foi perguntado sobre essa história do imposto, ele disse, eu nem sei o que são essas empresas, essa Shine, o AliExpress, eu só compro livros, eu compro tudo, só entro no site da Amazon e compro um livro por dia e tal. Aí até alguém lembrou, um amigo, o Gilberto Marigoni, com muito espírito, falou assim, o ministro da Fazenda não serve para ser alguém que faça o controle das contas públicas, porque ele compra um livro todo dia e paga a taxa de entrega todo dia. Então, o melhor juntar, comprar 30 livros e você paga numa remessa só e paga uma taxa de entrega, em vez de todo dia comprar um livro picado. Então, além de elitista, você tem esse ponto aí do Haddad, que com as próprias finanças também não toma muito cuidado. Foi elitista, sim, Carlos Almeida. Piorou a situação e criou um desgaste desnecessário. Aí, no fim das contas, resultou nisso, um compromisso da China. Também há uma grande disposição da China de retomar umas relações de investimento no Brasil. A China, que andava, obviamente, distanciada do país, como a maioria, inclusive, do globo terrestre, por conta das peripécias da política externa brasileira. Eu queria comentar com vocês, Fabiola, na verdade, eu queria ouvir mais a opinião da Fabiola. A gente tem hoje tem dois casos emblemáticos essa semana no Brasil. Quer dizer, hoje, os policiais federais embarcaram para os Emirados Árabes, por onde o Lula passou, para buscar lá o Brenan, acusado, né, de agressão, de assédio, de estupro, e que já havia se refugiado nos Emirados Árabes. E a gente teve também esse episódio da demissão, quer dizer, o Cuca, treinador do Corinthians, que foi acusado e enfrentou um processo de estupro faz já algumas décadas, mas de qualquer forma, um caso que ele sempre lidou da pior forma possível, sempre negou, e as evidências do processo são muito contundentes, e por pressão da torcida corintiana, o Cuca, mesmo ontem, depois de uma vitória dramática, ter classificado o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil, acabou pedindo demissão por conta dessa pressão. Eu queria, Fabíola, te ouvir se você acha que isso são sinais de uma mudança de tempo, uma mudança de comportamento, ou se são casos ainda muito isolados para tirar algum tipo de conclusão mais, vamos dizer assim, mais positiva do que se passou. Eu acho que as mudanças elas vêm acontecendo muito lentamente, né? Esse caso do treinador do Corinthians, e aí na cena ontem, quando ele, no final do jogo, os jogadores foram, né, coletivamente abraçar, para mim, né, me parece que é meio que apoiar esse tipo de prática, né? Então, assim, por mais que a gente tenha avançado, a gente continua com aquela cultura de que a mulher é a culpada, né? Tem várias declarações do próprio treinador nesse sentido, né? Tratando uma criança, né? 13 anos, né? Um adolescente que acabou de sair da infância, um adulto praticando esse tipo de crime. Então, não deveria ter nenhum tipo de apoio, né? Ele deveria realmente ser punido dentro da lei. Mas, infelizmente, né, ele tem recebido muitos apoios. Então, a mudança ainda é muito pequena, infelizmente. Em relação ao Brenan, né, ainda bem, né, demorou, mas ainda bem que essa pessoa, né, vai ser presa. Aqui em Pernambuco tem gerado muita polêmica, porque o nome dele está atrelado. Brenan é uma família muito tradicional, né, do Francisco Brenan, um grande artista plástico, renomado.
E aí, a semana passada, estava gerando muita polêmica, a filha dele se posicionando, dizendo que ele é distante, é um Brenan muito distante, então, para não atrelar o nome dele à família, mas distante ou não, né? Tá aí o nome dele, é o nome mais usado. E tem um outro sobrenome dele, que não é Brenan, se não me engano, é o Fernandes Vieira. Estou na dúvida agora, mas é de outra oligarquia. Quer dizer, é uma pessoa que está atrelado a duas oligarquias, né? A duas famílias tradicionais aqui, e acha que, por conta disso, pode praticar, né, todos os abusos. Ainda bem que agora ele vai ser punido. A gente está falando aí de novos tempos, de alguma mudança nos comportamentos. A gente teve aqui nessa semana também, e, apesar de todo esse tumulto que estava no Brasil, a gente teve finalmente a entrega do prêmio Camões ao Chico Buarque. Vamos relembrar também a história. O Chico Buarque foi escolhido pelo prêmio Camões. O prêmio Camões é um prêmio foi instituído em uma parceria do governo português, do governo brasileiro. Cada parte paga metade do prêmio, avaliado em 100 mil euros, ou cerca de 550 mil reais. O Chico Buarque ganhou em 2019 e o Bolsonaro se recusou a assinar o diploma que conferia, então, a honraria ao Chico Buarque. O Chico Buarque não foi o único prejudicado, porque, ao não receber o prêmio de 2019, todos os vencedores dos anos seguintes também tiveram, por conta de como é organizado o prêmio, não receberam o prêmio. E teve uma coisa trágica. Um dos vencedores, o Antônio Vitor Martins, que é um pensador português, infelizmente morreu sem receber o seu prêmio. Em vida será entregue à família. Depois teve aquela escritora moçambicana e um outro brasileiro, Silviano Santiago, que foi o vencedor. Esses ainda vão receber. A escritora moçambicana receberá em maio aqui em Portugal o seu prêmio. Isso tudo causou. Mas, de qualquer forma, a gente teve então essa cerimônia na segunda-feira, dia 24, véspera do 25 de abril aqui, onde se comemora a derrubada, a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura salazarista. E o Chico Buarque ali estava muito nervoso, mas foi um momento muito emocionante, de qualquer maneira. E tem dois trechos que a gente queria assistir. Primeiro, eu queria que a gente assistisse a piada que ele fez da gravata, né? Uma referência ao fato da Janja Lula da Silva ter saído do hotel para comprar uma gravata do Lula numa loja da Hermenegildo Zenha, que fica justamente bem ao lado do hotel. Pagou com o próprio dinheiro, com o próprio cartão, mas isso acabou virando uma espécie de celema no Brasil, uma gravata avaliada em R$900, que também não é nada assim tão caro, né? Não está longe de ser. Por exemplo, o sapato que o Bento XVI usava da Prada custava 100 mil euros, então não chega a esse ponto. É uma gravata de 100 e poucos euros. Mas aí o Chico fez a piada sobre isso. Eu queria que a gente assistisse esse trecho primeiro, que foi um momento de descontração que ajudou ele até depois a engrenar no discurso. Ele começou assim, diante de todas as homenagens que tinham sido feitas, ele estava muito nervoso. Ele acabou fazendo essa piada que deu ali o arranque para depois o resto do discurso dele. Cacá? Minha mulher, Carol Proner. Eu estou emocionado porque hoje de manhã ela saiu do hotel, atravessou a avenida e foi comprar essa gravata. Isso me emociona. Queria que a gente visse agora outro trecho, que eu acho que foi o ápice do discurso do Chico, foi essa frase que ele fez, que resume muito bem o que o Brasil viveu e o que a classe artística viveu nesses 4 anos do Bolsonaro. Cacá, por favor. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Ou quem sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade.
Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Grande momento, não, Maurício? Foi realmente, diria que, vamos dizer assim, é também um marco desse novo momento do Brasil, não? Não, sem dúvida, né, Sérgio? O Chico Buarque, né, além de excelente compositor e cantor, escritor maravilhoso e outras coisas mais, ele de vez em quando nos brinda com performances em discursos inesquecíveis, né? O Sérgio Lira estava lá presente, né, na entrega do prêmio, né, ele pôde presenciar esse discurso do Chico. Eu, alguns anos atrás, estava lá também presente quando ele falou aquela da Bolívia, que fala grosso, né? Quer dizer, ele tem umas tiradas ótimas. O Chico Buarque é um cara que é muito querido, né, de boa parte da nação, né? E é muito interessante ter recebido esse prêmio. E até se transformou em mais um ato internacional, né, de desagravo ao Brasil, digamos assim. Você, Fabíola, o que achou? É uma frase que vai ficar para a história, né? Acho que vai virar um clichê agora, porque sempre muito inteligente, com muita delicadeza, né? Ele consegue expor uma realidade, né, que, infelizmente, o Brasil viveu. Então, uma rara fineza de não assinar o prêmio, né? Ele falou. É genial, é genial. Eu acho que eu pensei, Fabíola, e acho que todos nós pensamos, né, quando rolou na época, o Bolsonaro não quer dar o prêmio. Eu pensei, o Chico deve estar pé da vida, né? Como é que o Bolsonaro não quer dar? Ele que não vai querer receber, né? Agradeceu. Pois é, mandou bem. Ele acaba sendo, é uma grande referência em vários países, mas em Portugal, especificamente, que consome muito da cultura brasileira, da música brasileira. Então, todos os políticos aqui citam de cor músicas do Chico Buarque. E o discurso do Marcelo, por exemplo, foi do Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, né, comparou o Chico ao Camões, e falou que o Chico, e também ao Bob Dylan, acabou citando uma frase do Cohen, o compositor, sobre o Bob Dylan, que quando o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, ele disse, perguntaram para ele o que ele achava, e ele disse, é como dar um prêmio ao Everest por ser a maior montanha do mundo. E aí foi uma frase bonita, porque, de certa forma, pensando na música popular brasileira deste momento, dos que estão vivos, o Chico se coloca um pouco aí. Obviamente, o Brasil tem uma história muito maior, tal, mas foi realmente uma festa bonita, ele estava realmente muito emocionado, mas eu acho que ali foi... E depois todos os apuros, foi um momento de êxtase, realmente, eu acho que foi o maior dos dias que o Lula passou aqui, foi talvez o grande momento de êxtase, assim, de um momento em que você respirou, e que tinha muitos brasileiros na plateia, mas também muitos portugueses, uma comemoração, assim, um pouco da volta à racionalidade do Brasil, né? Da valorização da cultura. Então, isso foi um palácio que é muito bonito, que é o Palácio de Queluz, que não sei se você sabe, foi onde o Dom Pedro nasceu e morreu. Inclusive, foi na mesma cama que ele nasceu e morreu. Então, é um palácio muito bonito que fica em Sintra, aqui nos arredores de Lisboa. Foi uma festa bacana num salão muito bonito, que era o Salão do Trono, que é um salão muito bacana. Então, foi um momento assim, marcante dessa viagem do Lula a Portugal. Maurício, eu começo com você. Fabíola, eu queria saber qual é a dica que vocês têm aí para quem nos acompanhou até agora, começando pelo Maurício. Duas dicas, Sérgio. A primeira, né, finalmente, parece que vai ser votado 3 anos após o PL das fake news, né, na semana que vem. E aí é interessante a gente ver como vai se resultar essa história, porque o Brasil tem oportunidade, e muita gente não está falando nisso, é uma coisa hoje, não do mesmo patamar da questão ambiental, mas é uma coisa muito grande em termos internacionais, que é essa questão de moralizar o uso das redes sociais, das plataformas, né, para evitar coisas graves que estão acontecendo com a humanidade. Isso é uma discussão muito importante. Eu acho que o Brasil ele não somente pode votar uma lei nacional, mas também ser vanguarda nessa discussão. Esse episódio do ministro
Flávio Dino da Justiça, que suspendeu o Telegram, já é muito interessante, porque o Telegram é uma das plataformas menos colaborativas, né, internacionalmente. E é uma questão muito importante mesmo, porque senão não tem como hoje em dia mais ficar dando guarida ou acobertando grupos neonazistas e coisas do tipo. E tem uma segunda dica, Sérgio, eu não quero ser leviano, não, eu pesquisei rapidamente, essa é para os investigadores da Polícia Federal. Eu dei uma pesquisada rápida hoje sobre o uso de morfina em o Bolsonaro teve internado por erisipela e obstrução intestinal, correto? Eu dei uma pesquisada rápida sobre o uso da morfina nesses casos e não encontrei nada. Morfina por obstrução intestinal, não. Vou continuar pesquisando. Morfina é para dor, morfina é para dor. Pois é, não encontrei, mas enfim. Pode ser a dor da facada, quem sabe. Pode dizer isso. Pode ser. Fabiola? Eu fico com as CPIs, né, que estão começando aí, esse debate que está se dando aí no Congresso Nacional, especificamente a CPI do 8 de janeiro e do MST, lógico, né, e os nomes, né, que vão ser colocados para comandar essas comissões, né. A do MST está perigando muito, porque o presidente deve ser o Coronel Zucco, né, o que foi ele quem propôs, e um dos nomes cotados para ser relator é simplesmente Ricardo Salles. Então, isso é muito, muito complicado, é muito arriscado esse tipo de coisa, porque a gente sabe como esse pessoal lida, né? Como eles sabem como é o modus operandi desse pessoal. E a outra do 8 de janeiro, né, essa disputa aí dos nomes, eu acho que a gente tem que ficar de olho também. Me parece que o governo está tendo vantagem, vai ter mais aliados do que oposição, né? Mas são duas comissões que a gente precisa, de fato, ficar de olho, porque vão dar trabalho, vão fazer barulho. Lembrando que isso não é a primeira CPI contra o MST, já aconteceram outras e é sempre a mesma tentativa de criar ali um clima de criminalização, é o que deve acontecer de novo. A minha dica vou para um tema internacional, que é falar um pouco dessa dificuldade que os governos progressistas têm tido no seu retorno ao poder em vários países. Lembrando que na semana passada, na sexta-feira, o Alberto Fernandes anunciou que não vai concorrer à eleição na Argentina. A situação na Argentina é muito grave. O governo não conseguiu debelar a inflação que vinha do governo anterior. Essa guerra da Ucrânia, com os efeitos inflacionários, só piorou a situação. A situação, então, humanitária na Argentina, a crise econômica e social é grave, e agora o partido peronista não tem ainda um candidato assim, muito claro e muito forte para concorrer na próxima eleição, e é um grande risco de perder o poder depois desse mandato muito morno e com vários erros e também com muitos problemas internos que o Alberto Fernandes teve, lembrando que a eleição no ano que vem. Segundo, a gente teve hoje a confirmação de que o Gustavo Petro, que também recém assumiu, primeiro governo de esquerda na Colômbia, pediu a renúncia de todos os seus ministros para refazer o ministério, refazer o gabinete, por conta das dificuldades que ele tem encontrado para aprovar as reformas prometidas na campanha, reformas que pretendem mudar a política e a economia colombiana, num país que sempre foi dominado pela direita, ou até pela ultradireita, um discurso muito belicista. Então, essa dificuldade. Lembrando também que nesse final de semana teremos a eleição no Paraguai, esse domingo. No Paraguai só é uma eleição de um turno só, não tem segundo turno, e está lá o candidato colorado ainda liderando as pesquisas, mas empate técnico com um candidato de centro, e a gente vê também a subida de uma espécie de Bolsonaro paraguaio, que em uma semana subiu de 14% para 23% das intenções de votos nas pesquisas, e agora ameaça tumultuar esse jogo político. É um cara que disse, já deu declarações anteriores, que, por exemplo, mataria 100 mil brasileiros bandidos, segundo ele, que vivem no Paraguai. Então, há ali no Paraguai uma ameaça de um bolsonarista chegar ao poder. Esse é o clima que está instalado aqui nesse momento na América do Sul. Não é um cenário fácil, e esse jogo está em disputa, e, obviamente, o que acontece na Colômbia, no Paraguai, um pouco menos, mas na Argentina acaba também, reflexo
e se reflete e acaba refletindo também os problemas brasileiros. Eu queria dizer isso, queria agradecer quem nos acompanhou até agora. Fabiola, Maurício, obrigado mais uma vez por dividir esse programa comigo. E lembrando, né, contribuam, assinem a revista, se tornem inscritos do canal, acompanhem a programação do canal do YouTube da Carta Capital, inclusive os programas fechados para quem contribui. Tentem nos ajudar, quanto mais a gente tiver alcance, mais relevância a gente vai ter no debate público. O canal já está aí, passou dos 500 mil, mas a gente está aí, que espera que ao longo desse ano a gente consiga também aumentar esse número rumo aí a 1 milhão de inscritos, é o nosso objetivo nesse momento. Então, até a próxima, e Maurício e Fabiola, até a próxima.